Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco. E aqui nós estaremos então iniciando o plano de estudos doutorado, né? O PET de 2021. Então nesse vídeo eu vou estar corrigindo as atividades referentes ao sétimo ano da primeira semana. As atividades estão nas páginas 15, 16, 17, 18. E o assunto abordado nesse começo, né, nas primeiras atividades, se referem a múltiplos divisores de um número natural, né, de um número inteiro, trabalhar com números primos, decomposição em fatores primos de um número, tá? Então, olha só, nas atividades, então, primeira atividade, sobre os números naturais 2, 5, 6, 10 e 13, responda o que se pede. Primeira pergunta aí, quais desses números são primos? Galera, o que é número primo? Número primo é um número que só possui, né? Ele tem apenas dois divisores, tá? Que é o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2 é um número primo, tá? O 5 também é um número primo e o 13 também é. Tá? Então, só recapitulando aqui, o 2 é primo, sim, porque o 2 divide por 1 e por 2. O 5 é primo, sim, porque o 5 divide por 1 e por 5. Ah, o 6 é primo? Não, por quê? Porque o 6 divide por 1, 6 divide por 2, 6 divide por 3, 6 divide por 6. Então, esse número possui mais do que dois divisores. Então, é considerado um número composto. Tá? Então, nós temos que os números primos dos que estão aí são o 2, o 5 e o 13. Tá? E os números compostos são o 6 e o 10. Números compostos são os números que, né, têm a presença, têm uma quantidade, têm mais do que dois divisores. Tá, ok? Segunda pergunta aqui, ó. Algum ou alguns desses números podem ser múltiplos um do outro? Quais? Descreva-os. Então, aqui é o seguinte, podem sim, tá? Por exemplo, dos que estão relacionados aqui, né, galera? Ó, múltiplos do 2, por exemplo, nós temos aqui, ó, nós temos o 6 e o 10. Por quê? Porque se eu for ali, se eu trabalhar com o múltiplo de 2, ó, eu chego lá no 6, chego no 10, entendeu? E, por exemplo, tem um múltiplo do 5 também, quer dizer, ó, o 10 é um número múltiplo do 5, entendeu? Então, assim, tem sim, ok? Terceira pergunta, algum ou alguns desses números podem ser divisores um do outro? Se tiver, quais descreva-os? Também tem. Por exemplo, aí é o contrário, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, o 6, se o 6 ele é múltiplo de 2, se de 2, 2 eu chego no 6, 2 vezes um número dá 6. Então, 6 dividido por um número dá 2. Ou 6 dividido por 2 dá né, é uma divisão exata. Então, o 6 ele é considerado um divisor, que ele tem o 2 como divisor dele. O 6 é múltiplo do 2 e automaticamente ele tem o 2 como sendo um divisor seu. Ou, por exemplo, o número 10, do que está aí, ele tem divisor dos números que estão aí, por exemplo, 10 divide por 2, 10 divide por 5. Então, tem sim. Próxima pergunta. Laura comprou 57 balas e distribuirá para os alunos da sua turma. Sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno, quando ele fala pelo menos duas, né, 2 ou mais, tá? E que não irá sobrar nenhuma bala, então tem que ser uma quantidade exata, descubra a quantidade máxima de alunos que poderão receber balas e quantas balas cada aluno irá receber. Bom, quantas balas a Laura tem? 57. De imediato, eu poderia dividir 57 por 2, que ele fala, né, no enunciado, que ela seria legal, né, cada aluno pretende ganhar pelo menos duas. Só que 57 é um número ímpar, 57 não divide por 2. Ok? Então, logicamente, eu estou pensando em distribuir essas balas, eu vou pensar no próximo número, depois do 2, que é o 3. Né? Então, é o seguinte, 57 divide por 3? Sim. Lá no sexto ano, foi trabalhado assuntos sobre divisores. Né? O tema divisores foi bastante abordado e tem os critérios de divisibilidade. Quando você pega o 57, 5 mais 7 é 12, os algarismos que formam um número. E 12 divide por 3. Então, se a soma dos algarismos deu um número que divide por 3, o número 57 também é um número divisor do 3.
certo? Ele é divisível por 3, tá bom? Então, ó, aí 57 dividido por 2 não dá, mas 57 dividido por 3 dá. Exato, dá 19. Então, nós podemos concluir o seguinte, ó, 19 alunos receberão 3 balas cada um, tá? Por que que eu vou já interromper, né, o exercício nessa situação aqui? Porque ele pede o seguinte, ele quer distribuir as balas para o maior número de alunos possível. Aí, se cada aluno vai ganhar 2 balas, a partir do momento que eu dividir o 57 por um número maior do que 3, eu vou estar distribuindo mais balas. Com isso, irá ser distribuído para uma quantidade menor de alunos. Tá? Então, aqui nós temos uma divisão exata por 3, aqui é 19. Então, 19 alunos irão receber total de 3 balas cada um. Na atividade número 3, ó, o médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos, e cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 5 em 5 horas, e o medicamento C de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar os 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente? Isso é muito comum no dia a dia, né? Nossa, aí, de muita gente aí. Por exemplo, eu peguei os 3 remédios e tomei eles, por exemplo, vamos supor que agora seja 10 horas. Pronto, tomei o remédio 10 horas, 3 juntos. Eu vou tomar esse remédio, os 3 juntos, de uma maneira rápida? Daqui a quanto tempo que isso vai acontecer? Porque um é de 4 em 4. Então, daqui a 4 horas eu vou tomar um. Mas daqui a 1 hora depois que eu tomei acabei de tomar, que eu vou ter que tomar outro. Então, eles vão começar a oscilar o tempo. Mas vai chegar no momento em que nós iremos tomar os 3 juntos novamente. E é justamente isso que ele quer saber. Daqui a quanto tempo isso vai acontecer. Então, na verdade, é de 4 em 4, é de 5 em 5, é de 6 em 6. Essa atividade trabalha com MMC, é o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 6. Aí, qual será esse valor? Né? Se eu for de 4 em 4, 5 em 5 e 6 em 6, qual será o menor número que eu irei encontrar na sequência desses 3 múltiplos? Eu poderia fazer isso, mas eu vou fazer a decomposição. É uma maneira prática de calcular, de determinar o mínimo múltiplo comum entre números. Então, eu vou pegar o 4, 5 e 6, vou traçar essa linha aqui, e vou trabalhar aqui com os números primos, tá? Aí eu vou dividir esses números pelos números primos. Nem todos vai dar. O que vai acontecer? Vão vendo aqui que vocês vão assistir, ó. Primeiro número primo, 2. 4 dividido por 2, resposta aqui, ó, 2. 5 divide por 2, não, aí você abaixa o 5. 6 dividido por 2 é 3, resposta sempre exata. Aí aqui eu vou dividir por 2 de novo, posso? Lógico. Você tem o 2 para dividir, 2 dividido por 2, 1. 5 divide por 2, não abaixa. 3 divide por 2, não abaixa. Quando você chega no 1 aqui, é sinal que aqui você já terminou. Então, aqui você foi até abaixando ele aqui, mas já está pronto. Então, o meu trabalho agora é em cima do 5, em relação ao 5 e o 3. Aí, depois, o 2, próximo número primo é o 3. O 5 não divide por 3, eu abaixo. Mas 3 dividido por 3 é 1. Aqui, ó. Então, eu terminei aqui também, até baixei ele aqui. Então, eu tenho só o 5 para dividir. E 5 divide por 5. 5 é um número primo. 5 dividido por 5 é 1. Então, aqui, ó, término da decomposição é quando você termina aqui, ó, com 1 para todos eles. Aí, para você encontrar, né, calcular esse MMC, basta que apenas você multiplique esses números que foram obtidos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. A multiplicação desses números aqui, ó, deu 60. Então, se eu tivesse ido de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, Marco, eu teria chegado no primeiro número, né, que o menor número que iria repetir para as 3 sequências seria o 60? Sim. Tá? Então, nós podemos afirmar que daqui a 60 horas, né, os 3 medicamentos serão tomados, né, voltarão a ser tomados juntos aí novamente. Quarta questão, um jogo proposto pela professora Sandra consistia na escolha de um número natural, com 2 algarismos, que tivesse o maior número de divisores possíveis. Qual dos números abaixo ganhou o jogo? Adriel escolheu o número 96, o Breno escolheu o número 55, Carlos escolheu o número 48 e Diego escolheu o número 99. Vai ganhar o jogo quem? Quem tiver um número que possui a maior quantidade de divisores. Então, eu deveria saber
todos os divisores de cada número para eu saber quantos ele tem? Por exemplo, né, o Adriel aí, ele escolheu o número 96. Então, eu deveria escrever todos os divisores 96. O 96 divide por 1, divide por 2. Aí vamos escrever todas as sequências que são dos números que são divisores do 96. Para depois contar um por um, para ver quantos divisores, né, deram. Você tem essa estratégia para fazer. Só que eu não aconselho fazer ela não. E a decomposição do número em fatores primos nos dá a possibilidade de encontrar essa quantidade de divisores que o número tem, sem saber quais são. Tá? Então, aqui, ó, 96 é o número que o Adriel escolheu. Vamos dividir por números primos. Ó, 96 dividido por 2, 48. Dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, aqui eu fatorei o número, né? Fiz a decomposição dele em fatores primos, só números primos, tá? E aí, agora, olha o que eu vou fazer, olha o meu passo a passo aqui, ó. Eu vou pegar essa minha resposta aqui, não vou multiplicar ela igual eu fiz no exercício anterior, não. Mas eu vou armar uma expressão, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Aí eu vou armar essa expressão na forma de potência aqui, ó. Quantos 2 nós tivemos? 5. Então, 2 elevado à quinta potência, né? Quantos 3 nós tivemos? 1. 3 elevado à primeira potência. Então, armamos uma expressão envolvendo potência. A partir desse momento aqui, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada expoente que nós tivemos aqui, ó, por exemplo, 5 é um expoente, o 1 é um expoente. Então, cada expoente é pego e é somado 1. Ó, pega o primeiro expoente, 5. Aí eu coloquei 5 mais 1, deu 6. O segundo expoente, 1. 1 mais 1, deu 2. Então, você vai pegar os expoentes, né? Vai somar cada expoente por 1, e o resultado, quando você tiver, você vai multiplicar, igual a 6 e 2. 6 vezes 2, 12. Então, o número 96, ele possui 12 divisores. Quais são? Não escrevi quais são os divisores, mas que ele tem 12 divisores, ele tem. Então, nós vamos usar a mesma estratégia para o resto aqui, ó. O 55 fatorado do Breno. 55 dividido por 5. 11. Dividido por 11 dá 1. Números primos. Na forma de expressão, ó, nós teremos 5 elevado a 1 vezes 11 elevado a 1. Cada expoente é 1, aqui, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. O 55 só possui 4 divisores. Do Carlos, 48, o número que ele escolheu. 48 dividido por 2, 24. 24 por 2, 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 por 3, 1. Na expressão, ó, vai ficar quantos 2 nós tivemos? 4. Quantos 3? 1. Então, nós teremos aqui, ó, 2, nós temos 2 elevado à quarta potência, vezes 3 elevado à primeira potência. O expoente é 4, 4 mais 1, 5. O outro expoente é 1, 1 mais 1, 2. 5 vezes 2, 10. Só multiplicar o resultado da adição. Então, o número 48 possui 10 divisores, 10 números que dividem o 48, tá? 99. 99 dividido por 3, 33. 33 dividido por 3 dá 11. E 11 divide por 11, que dá 1. Lembra que aqui são utilizados só números primos. O 3 é primo, o 11 também é primo, tá? E aí, na expressão aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, o 3 foi obtido 2 vezes, o 11 uma única vez. Cada expoente, você vai pegar e vai somar 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Aí você vai pegar os resultados, vai multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, o número 99, ele possui 6 divisores. Isso é muito interessante e importante saber que nós conseguimos calcular a quantidade de divisores que um número tem, sem ter a necessidade de escrevê-los, né? Escrever todos os divisores do número aí. Então, comparando todos os números aqui, ó, o Adriel, ele ganhou, né, aqui o jogo, pois ele escolheu 96, e o 96 ele tem 12 divisores, ele tem uma quantidade maior de divisores do que os outros. Não significa que o maior número tenha a maior quantidade, viu lá? O Diego escolheu 99, e 99 tem apenas 6 divisores, ok? Atividade número 5. Tá? Observe o quadro e faça o que se pede. No quadro ele tem, né, os números naturais, ó, do 1 ao 100. Tá? Aí ele falou o seguinte, primeiro que é a alternativa, letra A. Marque com um traço horizontal todos os números primos. Galera, eu não vou marcar não, eu vou anotar aqui, ó. Os números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Esses números são números primos. Esses números têm apenas 2 divisores. Nenhum desses números possui mais do que 2 divisores. Letra B, circule todos os múltiplos de 5. Bem tranquilo, não circulei, mas anotei isso aqui. Ó. Múltiplo de 5 é de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Tá? Letra C. Faça um traço na diagonal, né, em todos os múltiplos de 4. Também é bem tranquilo. Vou fazer a anotação para vocês aqui. Os múltiplos de 4 é de 4 em 4. Ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 e 100. Esses números são os números múltiplos de 4. Então, todos eles, né, têm um número que multiplicado por 4 obtém eles aí. Então, todos esses números também, se eu pegar e dividir por 4, vou ter uma resposta exata. São divisões exatas, tá? Na letra D, marque um ponto em todos os divisores de 75. Não, então, vou anotar aqui. Os divisores de 75. 75, os divisores, né, sempre o número 1 é divisor, o número 1 é divisor de qualquer número, de todo número. Então, 75 divide por 1, 75 divide por 3, 75 divide por 5, divide por 15, divide por 25 e divide por 75. Tá? Ele não tem divisor maior do que ele. O maior divisor dele é ele próprio. Tá certo? Letra E. Existe algum ou alguns números, né, que foi ou foram marcados nas letras B e C ao mesmo tempo? Se sim, descreva-os e qual é o menor deles e o que isso significa. Bom, ó, sim, existem sim. Se você olhar no item B e C, o B é os múltiplos do 5, C são os múltiplos do 4. Se você olhar a sequência dos múltiplos do 5 na tabela e a sequência dos números múltiplos do 4, você irá enxergar que o 20, o 40, o 60, o 80 e o 100 são números múltiplos do 5 e também múltiplos do 4. Então, esses números se repetiram. Aí perguntou qual que é o menor deles. O menor deles é o 20. E o que isso significa? Significa que temos uma sequência formada pelos números múltiplos de 20. Olha só os múltiplos de 5 e de 4. A resposta, de acordo com a tabela, foi apenas, né, a começar do 20 e até o 100. Mas, ó, 20, 40, 60, 80, 100. Está indo de 20 em 20. Tá? Então, esse número 20, o que ele significa que a sequência formada a partir dele é uma sequência correspondente aos múltiplos dele. Ok? Espero que ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.